Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma conversa sobre o Evangelho e que esse Evangelho do Reino de Deus continue transbordando no seu coração, de modo a impactar toda a sua vida e a sua geração. Estamos trabalhando já há algum tempo sobre a temática Jesus é o Evangelho, porque Ele é a mensagem. Jesus ensinava com autoridade, porque o seu ensino era 100% daquilo que Ele era. O que Jesus ensinava estava em plena concordância com aquilo que Ele praticava, do modo que Ele vivia. Então, não somente o ensino de Jesus do Evangelho, como sua própria vida é um exemplo prático, pragmático do que é o Evangelho. E que a vida de Jesus continue transbordando no seu coração, de modo que a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, você se pareça mais com o nosso Mestre. Gostaria de meditar num aspecto muito importante que Jesus abordou em relação à vida, que é a ansiedade sobre as coisas da vida. A ansiedade tem tirado o sono de muitos, uma preocupação exacerbada acerca de coisas futuras, acerca do que ainda vai acontecer. Coisas essas que muitas vezes nem acontecem e sofremos por antecedência. Gostaria de meditar contigo no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25. E nós vamos analisar esse momento tão próprio para nós, que é um futuro de incertezas, onde há doenças, parentes nossos adoecendo, crise econômica, crise existencial. Que você não esteja ansioso, mas que você confie que o Senhor é o teu Deus e Ele vai te proteger. O texto de Mateus, capítulo 6, 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto é muito interessante porque trata de aspectos fundantes da nossa vida, aspectos fundamentais da nossa existência. E é importante saber como Jesus lidava com essas coisas. Jesus era carpinteiro na sua profissão, era uma espécie de pedreiro, se fôssemos comparar com hoje, com a atualidade, e ele deixa tudo para trás para cumprir a missão de seu pai. E ele inicia um ministério andando por lugares sem saber se teria o sustento, mas Deus provê todas as coisas. Deus levanta mulheres como Joana, Susana, Maria Madalena para patrocinar o ministério de Jesus Cristo. E ele não morreu de fome, ele não ficou sem roupas, mas ele andou por toda a região da Judéia e Samaria anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Principalmente num tempo em que Jesus se encontrava, assim como o seu povo, sob o domínio de uma nação estrangeira, sob o Império Romano, que cobrava altos impostos de todos. Então Jesus teve a vivência daquilo que nós passamos. Ele suportou tudo que o mundo também coloca sobre nós.
Então ele tem propriedade em falar daquilo que ele fala, porque ele viveu e suportou tudo isso sem pecar. Mas o que seria ansiedade? A ansiedade no grego denota sufocar, ou alguém que está sendo estrangulado, ou seja, alguém que está sendo oprimido. E ansiedade é uma certa dúvida e questionamento em relação a coisas futuras. É um medo e uma preocupação exacerbada sobre aquilo que ainda vai acontecer. E muitas vezes essas preocupações são infundadas, porque aquele medo de determinada coisa futura não acontece. Talvez você se encontre nessa situação nesse dia, preocupado com o dia da manhã, se você vai conseguir alimentar os seus filhos, se você vai conseguir permanecer no seu emprego, se a sua família vai ser preservada. Talvez você esteja vivendo preocupações muito reais e muito inquietantes mesmo. Pessoas talvez da sua família estejam já ficando adoentadas, passando por problemas de saúde, e você está preocupado. Isso é natural da nossa existência humana. Mas Jesus nos ensina a não se preocupar com essas coisas, a não deixar que essas coisas te oprimem e travem o seu proceder, travem o seu andar e te faça duvidar do poder de Deus, do poder do seu Pai em te prover, em sustentar a sua vida, a sua casa, a sua existência. Jesus tinha também preocupações no seu tempo. Ele tinha preocupações em relação ao sustento do corpo. No tempo de Jesus também tinha preocupações no que tange a vestimentas, preocupações essas que nós temos também. Se nós queremos andar bem vestidos, nós queremos comer bem, nós não queremos que os nossos filhos sejam privados de alimentos, a gente quer que o nosso filho tenha leite, que a nossa filha tenha os proventos necessários à vida, de modo que é uma preocupação grande para nós. Mas Jesus nos ensina a confiar em nosso Pai, a ter certeza que o nosso Deus irá suprir as nossas necessidades. E Jesus diz que a vida é mais que alimento. Ele diz, olha, porventura a vida não é mais que alimento? Porque a vida não diz respeito só ao sustento do nosso corpo. Há pessoas que passam a vida inteira só preocupadas com o trabalho, acham que a vida é trabalhar para poder se alimentar, é trabalhar para comprar coisas. E muitas vezes a gente passa a vida inteira trabalhando, alguns até fazendo horas extras para ter coisas em casa, móveis, roupas, coisas de marca, coisas essas que não podem satisfazer, e muitas vezes a saúde vai embora. Muitas vezes a paz, né, e a tranquilidade é tirada dos nossos corações porque estamos exaustos de trabalhar para comprar coisas que não têm nenhum valor. A vida vai muito além das coisas materiais, vai muito além do alimento. Há outros aspectos, há um mosaico de coisas e de esferas que a vida aborda. A vida é sentimento, a vida é relacionamento, é desfrutar das coisas, de boas companhias, desfrutar da companhia da família. A vida não é só trabalho. E quantas pessoas trabalharam muito, e que é o certo, porque há um temor acerca do futuro, mas perderam coisas importantes, o crescimento dos filhos, brincaram um pouco com seus filhos, deixaram de desfrutar coisas importantes quando eram jovens, deixaram de sair com as suas esposas e agora se encontram idosos, já cansados, e o tempo não volta mais. A vida é mais do que alimento, a vida é mais do que trabalho. Há coisas para além disso, há outras esferas, há várias facetas da vida. E quando a gente foca somente em uma dessas faces, nós adoecemos. Muitas pessoas estão doentes porque estão preocupados somente com coisas materiais e não estão desfrutando da maneira adequada de suas vidas. Jesus diz também que o corpo é muito mais que veste, ou seja, há pessoas bem vestidas, mas que o corpo está apodrecido por práticas injustas, por práticas impuras. A vida é muito mais que aparência. A gente vê isso muito bem exemplificado no Congresso. Pessoas de terno e gravata, aparentemente pessoas idôneas, sérias, mas que têm a sua vida corrupta, que têm praticado injustiças, desvios de verbas, desvios de dinheiro,
práticas essas que estão matando e oprimindo os mais pobres, os mais necessitados. A vida é muito mais do que aparência e nós somos profissionais em aparentar coisas das quais nós não somos. O Facebook é um exemplo disso. Nós apresentamos bons relacionamentos, que nossos relacionamentos com esposas, noivas, namoradas, ou nosso relacionamento com os filhos são perfeitos. Parece que a nossa vida é só viagens, é só curtição, mas quem nos conhece por dentro, Jesus Cristo, sabe que por trás dessa máscara, do grego Hipócrates, há muito mais, hipócrises, há muito mais do que os olhos podem ver. Muitas pessoas têm que retirar essa hipócrise, essa máscara, de modo a ser sincero no seu proceder em relação à vida. As pessoas estão adoecendo porque querem mostrar aos outros uma coisa que na verdade não são. A vida é muito mais do que aparências, o corpo é muito mais do que vestes. E nós temos que precisar e focar naquilo que é mais relevante para nós, que é a nossa vida em relação a Deus, dos nossos comportamentos, da nossa ética, daquilo que praticamos, como tratamos as pessoas. E isso é o Evangelho. O Evangelho tem que nos modificar por dentro para que esse perfume exale, para que essas práticas influenciem a outros a serem pessoas melhores. A vida não é só aparência. Então a preocupação em relação ao futuro não pode prolongar a nossa vida, muito pelo contrário, tende a abreviá-la. Jesus fala, olha, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia à sua vida, 1 hora, 2 horas, semanas? Por mais que você esteja preocupado acerca do futuro, você não pode aumentar a sua vida, nem resolver o problema, porque esse problema muitas vezes nem existe, ou então está relacionado ao amanhã. Nós não podemos deixar que os medos em relação ao futuro atormentem a nossa vida. Há doenças que são chamadas psicossomáticas, às vezes pela ansiedade, pelo desejo, a preocupação exacerbada em relação ao amanhã acaba trazendo doenças em relação ao corpo. Há pessoas que estão preocupadas, estão tendo insônia, gastrite, dizem que até que produz câncer, A preocupação exacerbada em relação a alguma coisa, a preocupação, essa desmedida preocupação pode ocasionar falhas graves no coração. Por isso Jesus nos ensina a não andar ansiosos sobre coisa alguma. O apóstolo Paulo vai nos ensinar também a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós, em fazer as nossas orações conhecidas a Jesus a todo instante, a todo dia, para que ele possa nos tratar e para que possamos viver da maneira adequada. Será que você tem orado ao seu Deus? Será que você tem depositado as suas preocupações aos pés de Jesus? Porque aquele que tem uma ansiedade acerca das coisas do futuro não está confiando verdadeiramente em Jesus. Jesus faz uma diferenciação entre aqueles que são dele, aqueles que são suas ovelhas e aqueles que estão distantes, que fazem parte de outro aprisco, daqueles que são do mundo. E ele diz o seguinte, que os gentios só se preocupam com essas coisas. Ou seja, quem não é do povo de Deus vive se preocupando com essas coisas, com coisas materiais. Estão se preocupando com o futuro, em buscar essas coisas. Mas Jesus está nos aconselhando a não sermos assim, porque nós não somos mais gentios, mas somos povo de Deus. Ele nos escolheu, Ele morreu por nós, Ele nos lavou com seu sangue, Ele nos purificou e agora nós somos propriedade exclusiva desse Deus e Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Isso não pode ser mais preocupação, isso não pode ser mais o nosso foco, o nosso desejo. A mensagem do Evangelho não está relacionada a essas coisas, porque os gentios procuram essas coisas, mas nós não, porque o nosso objetivo é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que os gentios procuram nos serão acrescentadas, porque o Pai sabe que nós necessitamos delas. Nesse mesmo instante, há pessoas anunciando uma mensagem do Evangelho ansiosa. Uma mensagem do Evangelho que anseia por coisas desse mundo.
e estão dizendo: olha, venha para cá, pare de sofrer, venha para cá que a sua empresa vai crescer, que você vai estar protegido, você não vai viver doenças. Olha, o amanhã é certo, porque aquele que crê em Jesus Cristo tem todas as coisas vão ser dadas e não há mais preocupações, porque você vai ser próspero em tudo que fizer. Mas os gentios é que se preocupam com essas coisas, veja bem. Por isso, irmãos, eu estou abordando essa mensagem de evangelho prática, principalmente nas atitudes de Jesus, para que você saiba identificar o que é o evangelho. O que Jesus quis ensinar com o seu andar por essa terra. Que você possa aprender que Jesus não veio te dar cargo, Ele não veio te dar casa própria, Ele não veio te livrar das doenças e nem dos infortúnios dessa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e nós venceremos também. Então, pare de se preocupar. Pare de pensar naquilo que não é o nosso controle. Nós somos impotentes em relação ao futuro. Por mais que planejamos muitas coisas, você pode perceber que esses planos nem sempre acontecem. As coisas são fortuitas, acidentais, e nós não temos controle sobre essas coisas. E uma prova disso é o período que nós estamos vivendo. Nós planejamos: olha, esse ano eu vou fazer isso, eu estou esperando isso, vou ter tal coisa, ou vou viver tal coisa, mas isso não aconteceu. Olha o momento que nós estamos vivendo. Deus está nos mostrando que nós não temos o controle da nossa vida, que chega um momento que Ele pode frear sim a nossa trajetória. E nós achamos que o nosso sustento vem de nós. Muitas pessoas dizem: eu bebo, eu fumo, eu uso drogas, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, porque eu é que trabalho, eu que consigo as coisas. Mas Deus veio nos mostrar que a qualquer instante isso pode ser tirado. Que o controle que achamos que temos em nossa pretensão, em nossa soberba, na nossa atitude pedante diante das coisas da vida, nós perdemos diante da grandiosidade de Deus. Ele é o soberano. Ele é que tem o controle de tudo nas nossas mãos. E a nossa vida é um exercício de se subjugar a Ele, de se render à sua vontade, assim como Jesus Cristo nos ensinou e se rendeu à vontade do Pai. Porque se os pássaros são alimentados, criaturas simples, se os lírios do campo, que logo se murcham, que logo vão ao fogo, se vestiram melhor do que Salomão, quanto mais a nós, filhos de Deus, não estaremos sob o cuidado do nosso Pai? Que você possa ter esperança que a sua vida está nas mãos do nosso Jeová Jireh, do nosso provedor, do nosso Pai eterno, que tem o controle de tudo. Eu sei que nesse instante você pode estar com familiares doentes, com as incertezas do amanhã, se você vai continuar no seu trabalho ou não, mas que essa mensagem possa penetrar fundo no seu coração. Fique tranquilo, fique tranquila, porque o seu Pai, que está nos céus e está cuidando de você. Não tema pelo amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez.